Meu nome é Suzane, sou estudante do ProUni, ingressei com cotas para negro, estudo na Faculdade Santa Marcelina e faço medicina. Quando eu recebi a ligação do Leonardo, convidando para vir aqui hoje, foi um pouco diferente do resto do pessoal, porque mineiro é meio desconfiado, vocês sabem, né? Então eu virei e falei, é trote, só pode que é trote. Nunca o Lula me ligar, que isso. E eu queria que o senhor soubesse que hoje é o dia mais importante da minha vida, por estar aqui. Eu sou estudante de medicina, né, entrei pelas cotas de negro, 100% pelo ProUni. E é um sonho meu, sempre foi te conhecer, porque a minha história de vida é marcada pela sua personalidade desde quando eu estava na barriga da minha mãe. E medicina não era meu sonho, porque me diziam que, por ser pobre, eu não teria essa capacidade, então eu cresci acreditando nisso, acreditando que medicina era para filho de rico, e não para mim. Então eu nunca sonhei com medicina. Eu sempre sonhei, e isso você pode ter certeza que a sua presença na minha vida tem muita relação com isso, eu sempre sonhei em ajudar a mudar o Brasil. Esse realmente era o meu sonho. Quando eu era criança, antes de ser cobrador de ônibus, que é o que eu conto da história do meu pai no depoimento, meu pai era metalúrgico, de Osasco, sindicalista, participou das greves do ABC, e todo mundo me conta, eu lembro um pouco também, que o dia mais triste da vida dele foi quando saiu o resultado daquelas eleições de 89 e você não foi eleito. Então, eu acho que se meu pai estivesse vivo aqui hoje, ele teria muito orgulho de você e teria muito orgulho de mim por poder estar aqui agora. E ele morreu em 96, ele não viu a sua eleição, ele não viu a história desse novo Brasil que a gente construiu nos últimos 12 anos. E eu conto no meu depoimento também que minha mãe, como faxineira, foi doméstica também, como a Analice, como as mães de várias outras pessoas aqui. Mas eu lembro de uma vez em que foi reforçado esse pensamento de esse lugar não é para você, na minha infância, que minha mãe me levava para a escola, ela trabalhava numa escola particular, e ela me levava para a escola junto com ela em alguns dias, que ela ia fazer faxina e não tinha com quem me deixar. E não podia tocar em nada, não podia brincar em nada, e tal. Imagina uma criança que não tinha brinquedo em casa, numa situação dessas. E eu lembro que eu abri a geladeira e tinha uma maçã vermelha, maravilhosa. E eu comi. E depois a minha mãe foi muito humilhada por causa dessa situação. Então, quando eu estou falando que antes a gente era tratado como lixo, e que hoje o filho do pedreiro, o filho da mãe solteira, o filho da empregada doméstica, o filho de uma classe social que, historicamente, que há 500 anos não tem espaço no Brasil, que esses filhos, que eu estou aqui como exemplo, que todos nós estamos aqui como exemplos, somos esses filhos, estão tendo condição, estão tendo oportunidade, estão sendo tratados com dignidade. E se na minha infância era proibido sonhar, eu tive na minha vida uma trajetória que me ajudou muito a sonhar, que foi, né, eu morei por 15 anos em Viçosa, Minas Gerais, onde eu iniciei minha vida política menininha, com 12 anos, eu era vereadora mirim, passei por um monte de coisa, cheguei no Diretório Central dos Estudantes, lá, né, onde eu tive uma atuação muito ativa, e, né, estive na sua presença por 3 vezes até hoje, mas não dava para chegar perto, que foi no primeiro Encontro Nacional dos Estudantes do ProUni, onde você conheceu o professor Luiz Cláudio Costa, que hoje é o secretário executivo do Ministério da Educação. Ele era o reitor da UFV quando eu era presidente do DCE lá. E
ao contrário do que muitos outros movimentos fizeram, a gente sempre apoiou o ProUni, sempre apoiou o Reúne, né? Eu vi até, às vezes, alguns grupos do PT sendo contrários, entendeu? E a gente não. Por quê? Porque sabia dessa importância. Quando você entra no movimento social, sabendo que você está ali para defender o interesse daqueles que não tiveram representação para defender os seus interesses, você assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade que a gente assumiu. Você contra o ProUni porque é numa particular? Não, eu vou ser a favor do ProUni porque o filho do pedreiro vai poder vir a doutor. E naquela época eu ainda não sabia que eu ia fazer medicina. Eu sabia que eu acreditava naquilo, que eu defendia, e que falava, não, negro tem que entrar na universidade também. Olha aqui, reduto de branco isso daqui. E quando eu passei para a medicina, foi um momento muito emocionante para mim, na minha vida. Assim, eu entrei nas novas vagas criadas pela Dilma. Né? Antes, eu lembro que, quando foi criar medicina lá na UFV, o professor Luiz Cláudio passou um perrengue com o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que foi quem, inclusive, lançou nota, falou publicamente, quando se iniciou Mais Médicos, que ia chamar a polícia para médico cubano. Então, eles não têm só esse tipo de política, também tinham a política de reserva de mercado, de impedir que novos cursos, novas vagas pudessem ser abertas. E a gente sabe que a realidade do Brasil hoje, na minha infância, não tinha nem posto de saúde. Quem dirá médicos? Então, hoje eu tenho a honra de poder estar dentro de uma universidade, e eu estou dentro de uma universidade particular, e eu sento de igual para igual com todo mundo, eu respeito os meus colegas, já tomei muita porrada lá, sabe? E você falou de preconceito. Eu lembro que, quando o Padilha anunciou Mais Médicos, eu me levantei para falar, né? Não resisti. O presidente do centro acadêmico, que eu tinha ajudado a fundar, ele se levantou, foi lá e falou assim, ele, a DENEM, né? Mobilizando para os atos pelo Revalida. Né? E ele, falando um monte de coisas lá, eu levantei a mão, fui lá, defendi o Mais Médicos, emocionadíssima. Sabe, virei para a turma e falei assim, eu quero saber quem daqui usa o SUS. Quero saber quantos estudantes dessa sala usam o SUS. Ninguém levantou a mão. Nem a galera do ProUni. Porque, no início, todo mundo tinha medo de dizer qualquer coisa sobre o programa. Eu nunca tive medo. Porque eu sei e valorizo a importância que tem ter te eleito, porque eu tirei meu título aos 16 anos para votar em você, ter eleito a Dilma, e vou até dizer mais. Quando você me pergunta o que eu quero de futuro, o que eu quero para o meu futuro, eu quero continuar o seu trabalho. Essa é a minha missão. Minha missão é ser uma boa médica de família, minha missão é atender bem a população, mas minha missão também é pensar em política pública de saúde que continue dando dignidade para o povo brasileiro. E quando eu me levantei lá para defender o Mais Médicos, uma pessoa fez um comentário que, no fim das contas, eu sabia que era um comentário que passava por cada uma das pessoas que estavam presentes ali. E que eu precisava desconstruir. Mas, na hora, doeu. Não vou mentir, não. Doeu. O que eles falaram? O que a pessoa falou, que fez o comentário? Ela falou assim, quem ela pensa que é para ter direito de ter opinião? Ela nem paga mensalidade. E eu acho que a vida vai dar resposta para essa pessoa. Eu não preciso perder meu tempo com isso. Eu preciso ganhar o meu tempo fazendo o que eu estou fazendo dentro da medicina. Porque eu tenho uma crítica também, e eu acho importante, né, quando você falou, eu não quero que vocês venham aqui só para falar bem do PT. Eu tenho uma crítica também, sabe? Eu acho que, dentro do programa Mais Médicos, se abriu um leque de oportunidades. Mas a forma como foi conduzida, em alguns momentos,
não dialoga com a parte mais progressista dentro da medicina, que são os médicos de família, que é a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que são os médicos que seguraram esse rojão o tempo inteiro, enquanto quem sempre teve espaço na medicina foram os mercenários, foi a reserva de mercado, foi a visão corporativista. Então, eu acredito, quando eu penso no meu futuro, eu quero ver, daqui a pouco tempo, a residência de medicina em medicina de família se tornar obrigatória. É assim que a gente vai evitar esse perfil absurdo do médico brasileiro. Graças ao ProUni, eu estou aqui. Posso falar que, atualmente, os médicos que se declaram negros são menos de 2% da população de médicos se declaram negros. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Tenho meu mérito? Tenho. Virei muita noite estudando, estudava 16 horas por dia, me virava. Mas, se não tivesse ProUni, isso não ia adiantar. Entendeu? Então, eu queria te dizer, assim, para sintetizar isso tudo mesmo, assim, que ontem foi o Dia dos Pais. E meu pai não está aqui. E ele não está aqui em matéria, mas ele está aqui naquela sementinha que ele plantou na barriga da minha mãe quando ele te defendia. E essa semente hoje está florescendo, em breve vai dar muitos frutos ainda. Só que você foi denominado como o pai dos pobres. Eu queria te dizer que, para mim, você também é pai dos estudantes.